aqui eu vou estar apresentando para vocês a resolução do exercício que eu entreguei para vocês na sexta, no dia 18, dia 19. Eu espero que alguns tenham tentado fazer e espero que alguns também tenham conseguido. Para aqueles que tentaram e conseguiram, ótimo, né? Aqui vai estar o resultado final, que são os dois custos médios ponderados de capital, situação 1 e situação 2. Aqueles que não conseguiram vão estar podendo tentar revisar aqui e ver o que foi de errado para poder corrigir. Então vamos lá. O nosso exercício do dia 26, ele vai ser parecido com esse. Não vai ser igual a esse, ele vai ser parecido. E vocês vão ter que fazer essa atividade, ela vai valer como presença, tá? Depois da choradeira de alguns, para que tenham um valor, não somente na presença, mas também de pontos, resolvi fazer da seguinte maneira. O aluno ou a aluna que postar a atividade, estando ela correta ou não, vai ter a presença. O aluno ou a aluna que conseguir resolver a atividade do dia 26 e acertar os resultados, terá direito a um ponto a ser acrescido na nota da primeira prova, desde que ele não tire a nota total da prova, é claro, né? Antes que comecem a choradeira, novamente, vou adiantando o seguinte. Estaremos fazendo mais exercícios assim ao longo do semestre, condicionado à postagem dos valores. E com isso, tendo condição de garantir notas melhores nas provas, sem alterar nosso cronograma das 3 provas de 30 pontos. O segredo, então, será namorar menos, jogar menos bola, ir menos ao shopping, para que sobre um pouquinho de tempo para os exercícios que serão postados para vocês. Vamos então ver como o exercício deixado com vocês no dia 19 deve ser resolvido. Vocês verão que tudo o que iremos fazer a partir de agora foi visto em sala nos últimos dias. Primeiro passo é ler com calma o enunciado do problema para identificar o que deveremos fazer. Nossa questão, na realidade, acaba podendo ser dividida em 2 questões, sendo que em ambas o que eu busco com vocês é o custo médio ponderado de capital. Então, vamos tratar o primeiro parágrafo como sendo a nossa questão 1. Uma empresa possui os seguintes dados. Emitiu títulos com valor ao par de R$10.000 e cupom de 1.150. Prazo de vencimento de 20 anos, com custos de colocação de 4,5% sobre o seu valor ao par. O efeito do imposto de renda é de 20%. Suas ações preferenciais possuem valor unitário de R$100 e os dividendos atuais estão no valor de R$12,25, com custos de colocação de 5%. Suas ações ordinárias, cujo valor unitário é de 150, e os dividendos atuais de R$ 24,55. Os custos de colocação estão em 5% e os dividendos apresentaram um crescimento de 18% nos últimos 3 anos, sabendo que sua composição de capital está da seguinte maneira: dívida em 25% e que as ações ordinárias correspondem a 90% do total das ações. Calcule o custo médio ponderado para a atual situação. Bom, essa questão pode também ser dividida em várias letras. E aí teremos, letra A. Uma empresa possui os seguintes dados. Emitiu títulos com valor ao par de 10.000 e cupom de 1.150, prazo de vencimento de 20 anos, com custo de colocação de 4,5% sobre o seu valor ao par. O efeito do imposto de renda é de 20%. Como falamos aqui de dívida, já sabemos que o que buscamos é o KD e, em seguida, o KDT. Bom, vamos para a fórmula. A fórmula do KD é KD igual cupom,
que é dividido pelo principal, que multiplica 1 menos o custo de colocação. Esse termo principal aqui, ele também pode ser utilizado como par, valor ao par, valor do principal, valor do título. É a mesma situação, tá? Vamos identificar então os elementos da fórmula. Cupom, nós temos, eu falei com vocês lá no enunciado que nós temos um valor de cupom. O principal ou valor ao par, também nós temos. E o custo de colocação, também. Então é só substituir e resolver. Importante, pelo amor de Deus, a partir de agora, estaremos trabalhando com 6 casas decimais. De maneira que, quando apresentarmos o resultado, ou quando apresentamos o resultado em percentual, o mesmo fique com 4 casas decimais. Tá? Eu estou até ajoelhado numa brita zero aqui para ver se vocês vão acatar essa situação. Muita atenção. Substituindo, então, nós vamos ter que KD é igual a 1.150, que é o valor do cupom, dividido por 10.000, que é o valor ao par, ou o valor do principal, que é multiplicado por 1 menos o custo de colocação, que é 4,5%, ou 0,045. Nosso KD, então, ele vai ter uma resposta de 0,120419. Quando eu multiplico isso por 100, para converter em percentual ou porcentagem, ele vai me apresentar um resultado de 12,0419%. Tá? Então, observaram aqui, trabalhei com 6 casas, para depois apresentar um resultado com 4 casas. E isso eu vou cobrar de vocês. Se encontramos o valor de KD, agora temos que encontrar o valor do KDT. Vamos para a fórmula. A fórmula do KDT é KDT, que é igual a KD que multiplica 1 menos o efeito do imposto de renda. Já encontramos, então, que a solução é fácil. 12,0419% vezes 1 menos 0,2%. Que é 20%. O nosso KDT, então, vai dar um resultado de 9,6335%. Esse resultado já está em percentual. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte dessa questão. A segunda parte, vamos chamar aqui de letra B, e ela é composta da seguinte frase. Suas ações preferenciais possuem o valor unitário de R$ 100 e os dividendos atuais estão no valor de R$ 12,25, com custos de colocação de 5%. Como nós falamos aqui em ações preferenciais, nós estamos buscando o KP. Ações preferenciais, então, KP. A fórmula do KP é KP igual dividendo, que é dividido por valor que multiplica 1 menos o custo de colocação. Temos enunciado o valor da ação? Temos. Temos o dividendo da ação? Temos também. E o custo de colocação? Também. Então, é só calcular. Nosso KP, então, vai ser igual a 12,25, que é o dividendo. Aqui é R$ 100, faltou um pauzinho aqui, que multiplica 1 menos 0,05, que é o nosso custo de colocação. O nosso KP, então, vai ser 0,128947. Quando eu multiplico por 100, vai ter um resultado de 12,8947%. Tá? Não vamos nos esquecer. Trabalhar com a quantidade de casas decimais que foi determinada. Já calculamos o KP, já calculamos o KD e o KDT. Falta agora o KS. Bom, a terceira parte, então, vai ser a letra C. E aqui eu digo, suas ações ordinárias, cujo valor unitário é de R$ 150, e os dividendos atuais de R$ 24,55. Os custos de colocação estão em 5% e os dividendos apresentaram
um crescimento de 18% nos últimos 3 anos. Olha, falamos aqui em ações ordinárias. Ordinárias. Então, nós estamos buscando o KS, sempre identificado dessa maneira. Preferencial KP, ordinária KS, dívida KD. A fórmula do KS é essa mocinha aqui, bonitinha. KS é igual a D0, que multiplica 1 mais G elevado a 1. Valor da ação vezes 1 menos o custo de colocação. Depois que eu resolver toda essa fração, é que eu vou somar com o valor de G. Vamos identificar então o que a gente tem para trabalhar. Os elementos da fórmula, D0 nós temos. Valor de mercado nós temos. O custo de colocação também temos. O G, esse é o que a gente não tem de maneira direta. Mas temos como calcular facilmente através da equivalência de taxas, pois eu informei que ele variou 18% em 3 anos. E aí eu não vou explicar isso aqui de novo. Tem um vídeo lá explicando só a equivalência de taxa. Vocês vão lá e deem uma relembrada. Mas a resolução vai ficar da seguinte maneira. Pela científica, 1 mais i elevado a n do que eu tenho, que é igual a 1 mais i elevado a n do que eu quero. Quando eu faço a substituição, eu tenho que o meu i é raiz cúbica de 1,18 menos 1. Quando eu resolvo isso aqui, e depois vou tirar o menos 1, eu tenho que o meu i é igual a 0,056722, ou então, quando eu multiplico por 100, eu tenho que ele vale 5,6722%. Beleza. Na financeira, primeira coisa, limpar os registros, limpar a memória. FCLX. 1 PV. Como ele cresceu 18%, 1,18 CHSFV. 3N, puxa o I. O nosso I dá exatamente igual, não tem que dar diferente. 5,6722%. Bom, agora é só substituir na fórmula. 24,55, que multiplica 1 mais o G. Aqui é importante vocês entenderem o seguinte. Quando eu vou trabalhar numa fórmula onde eu tenho tipos diferentes de dados, né, eu tenho moeda com percentual, para eu trabalhar corretamente com percentual, eu tenho que dividi-lo então por 100. Por isso que aqui aparece 6 casas. Dividido por 150, que multiplica 1 menos o custo de colocação, que é 0,05. Isso tudo somado ao nosso G, que está aqui e vai aparecer aqui, 0,056722. Quando eu resolvo então essa primeira parte aqui, eu encontro 25,942525. Quando eu resolvo essa parte de baixo, eu encontro 142,5. Continuo esperando o G aqui fora. Primeiro eu vou resolver essa parte aqui, depois é que eu vou somar com essa partezinha aqui. Meu KS então vai ser a seguinte situação. 0,182053, que foi o resultado daquela fração, mais o meu G, 0,056722. Isso vai me dar um resultado de 0,238775 ou 23,8775%. Beleza, agora a gente já pode então fazer o cálculo do que a gente está precisando de verdade. Nós podemos fazer uso com a fórmula, que é essa mocinha aqui embaixo, ou então com a tabela. Eu vou preferir fazer com a tabela. Não é fácil escrever nessa meleca dessa tela. Então a letra não ajuda, fica tudo complicado, eu tenho que virar o modo do computador para tablet. Eu escrevo para poder vocês verem que dá para poder fazer sem ser no Excel, tá? Mas a tabela eu vou fazer no Excel, porque é muito mais, vai ficar muito mais organizado, vai ficar muito mais ordeiro. As operações são operações simples, então não tem nem por que ratear, tá?
Vamos lá. Isso é o que eu expliquei, né? Então a estrutura da tabela será como demonstrado a seguir. Essa vai ser nossa tabelinha, igual nós fizemos dentro de sala, igual eu fiz no quadro. Item, dívida, ações preferenciais e ordinárias. Eu não dei valores, mas eu dei alguns pesos, e nós vamos estar preenchendo daqui a pouquinho. A soma desses pesos tem que dar 100. Esses custos aqui foram os custos que nós já calculamos aqui. O KDT, o KP e o KS. E aí nós vamos continuar trabalhando com ela. O mais interessante nesse enunciado é que eu já informei para vocês que a dívida vale 25% da nossa estrutura de capital. E informo em seguida que as ações preferenciais valem 90% do total das ações. Então, no nosso quadro, 25 vai direto para o quadro dos pesos da dívida. E as ações vão ter que ser calculadas com uma regra de 3 simples. Olha, se eu tenho que o meu capital total, o meu recurso total é 100%, mais 25 é dívida, significa que 100 menos 25 eu tenho 75. Isso aqui é o total das minhas ações. Eu informei que 90% desse total são ações ordinárias. Então eu vou encontrar o percentual das ações ordinárias, o peso das ações ordinárias, multiplicando 90% de 75%. Vou encontrar o resultado de 67,5%, que é o peso da ação ordinária nessa empresa. Vamos para a tabelinha? Ainda não, vamos lá. As ações preferenciais, então, vão ficar com o restante. Olha, se eu tenho que fazer a soma dos pesos ser igual a 100, eu já tenho que uma meleca de um peso é 25%. A outra meleca do peso, 67,5%. O que vai sobrar, então, vai ser os 7,5% para chegar no 100. Tá? Então, agora, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Às vezes eu vou dar valores, às vezes eu vou dar peso, às vezes eu vou misturar com vocês valores e peso, ou pesos e valores. Tá? Então vai depender muito da minha intenção na hora e da imaginação. Tá? O que vocês têm que pensar é o seguinte: eu tenho que identificar o que eu tenho. Nossa tabela então vai ficar da seguinte maneira: não tenho valores, então meti X desse trem todo. 25% é dado, calculei as minhas ações ordinárias, 67%, calculei minhas ações preferenciais, 7,5%. Esse total tem que ser igual a 100. Peguei os custos que já estavam calculados e preenchidos. E agora a gente vai fechar. Para fechar essa tabela, nós temos que multiplicar o valor da coluna de pesos pelo valor encontrado no custo de capital do item correspondente. Tá? Essa resposta, então, depois que a gente faz essa multiplicação e soma, vai ser o valor do nosso custo médio ponderado de capital. Aí nós vamos ter a seguinte situação. Aqui já identificados os pesos, vocês viram onde é que nós pegamos. Os custos vocês calcularam. E agora é 1 vezes o outro. 25 vezes 9,6335 vai dar 2,4084. 7,5% de 12,8947 vai dar 0,9671. 67,5% de 23,8775 vai dar 16,1173. Vou somar essa meleca toda e vou encontrar 19,4928%. Esse é o meu custo médio de capital com essas proporções demonstradas no nosso enunciado. Bom, a parte 1 então está encerrada. Nós vamos partir para a parte 2 do nosso exercício. A parte 2, vamos colocar aqui aquele texto, separando, né? Para o próximo ano está previsto o lançamento de uma nova dívida e a previsão de que seu título esteja cotado no mercado ao valor de 8.800. Será oferecido o mesmo cupom da dívida anterior. Ou seja, nosso título tem um valor de face de 10 mil, mas o mercado está cotando o nosso título, ele está negociando o nosso título no valor de R$ 8.800. Ou seja, ele está provocando um deságio no nosso título. E isso é normal.
não é situação alarmante. O que não pode acontecer é um deságio muito grande. A composição do capital com essa nova dívida vai passar de 40% para 40% de dívida. E as ações preferenciais agora vão corresponder não mais a 5%, a 5%, 10% do valor total, e sim a 5% do valor total das ações. Tá? Determine o novo custo médio ponderado de capital. Como fizemos na parte 1, vamos separar aqui também para ficar mais fácil. A letra A será o cálculo do custo da emissão da nova dívida, utilizando a fórmula da tira aproximada. E se utilizamos a fórmula da tira aproximada, o resultado vai ser equivalente ao KD. E isso vai implicar que nós temos que calcular um novo KDT. Vamos continuar aqui então? Para o próximo ano está previsto o lançamento de uma nova dívida e a previsão de que seu título esteja cotado no mercado ao valor de 8.800. Será oferecido o mesmo cupom da dívida anterior. A fórmula da TIR é essa mocinha aqui. TIR é igual. Aí nós temos que separar. Aqui nós temos uma fração, onde nessa fração nós temos outras frações. Então, muita atenção nas regras básicas de matemática. Tá? Primeiro eu vou resolver o que tiver entre parênteses. Depois eu vou resolver essa fração. Só então eu vou somar com esse valor. Aí em seguida eu vou resolver esse parênteses. E depois é que eu vou dividir por 2. Então, ó, CPT, que é o cupom, mais, aí eu abro um parênteses que eu vou ter que resolver, par menos PB sobre N. E divido isso tudo aqui por par mais PB sobre 2. Bom, aí nós temos os dados necessários para poder fazer o cálculo. E nós vamos relembrar que eu coloquei para vocês que o valor do PB é igual a VM menos par que multiplica custo de colocação. Eu combinei com vocês que o custo de colocação na segunda situação seria dado em cima do valor ao par, quando eu expliquei a fórmula da TIR. Vou substituir, eu tenho 8.800, que é o valor de mercado atual, que multiplica 10.000, que é o valor principal, do valor ao par, vezes o custo de colocação. Isso vai me dar o quê? Um resultado de R$ 8.350. Esse aí já é o nosso PB. Vamos substituir então. Eu vou ter aqui então 1.150, que é o valor do cupom, mais. Aí eu vou resolver primeiro 10.000 menos 8.350 e vou dividir por 20, para só então somar com o nosso 150. Vou resolver a segunda fração, 10.000 mais 8.350 dividido por 2. Aí eu vou finalizando essa mocinha doida aqui. Bom, eu vou encontrar aqui que aquele primeiro valor daquela fração é 82,50 e vou somar com 1.150, que é o valor do nosso cupom. O resultado da fração, da parte de baixo da fração, R$ 9.175. Aí eu vou ter então que a TIR vai ser encontrada por 1.232,50 dividido por R$ 9.175. Vou encontrar um resultado de 0,134332, 6 casas decimais, que quando eu multiplicar por 100, vai me apresentar este resultado aqui, 13,4332. Lembrando, TIR é igual a KD. Se eu calculo o KD, eu tenho que calcular o KDT. KDT vai ser igual ao quê? KD que multiplica 1 menos o imposto de renda, o efeito do imposto de renda. Vou ter então 13,4332, que multiplica 1 menos 0,20. O meu KDT da segunda situação é 10,7466. E isso vai para a nova tabela. Tá? Na nova tabela, como nós só tivemos o lançamento de dívida, ela só vai carregar alterações pertinentes à dívida, custo. Tá? E a outra alteração que vai ser possível vai ser a alteração com os valores dos pesos. Vamos para a parte final desse aqui. A composição do capital passa para 40% de dívida e as ações preferenciais corresponderam a 5% do total de ações.
determine o novo custo médio ponderado de capital para que os acionistas analisem os efeitos dessa nova situação prevista. Olha, a situação prevista pelos acionistas é que vai precisar de mais recurso e vão ver o que isso vai impactar na nossa empresa. Como o novo peso da dívida passou a ser 40%, as ações, então, na sua totalidade, correspondem a 60%. E aí a gente vai fazer os cálculos. Olha, partir para o cálculo, nós vamos usar os custos encontrados na parte 1, quer dizer, o KP e o KS vão ser os mesmos. O que vai modificar na realidade são os pesos. A nossa tabela, então, ela vai ficar da seguinte maneira. O X, porque nós não temos valor, o 40% que é o peso do resultado da captação da nova dívida, 60% é o total das ações, e eu tenho que 5% são ações preferenciais. Minhas preferenciais, então, começam a valer 3% e vão chegar nas ações ordinárias em 57%. O total sempre igual a 100. Dos custos de capital, somente o KDT sofreu alteração, porque ele foi o que nós lançamos uma nova dívida. Os demais são iguaizinhos, então eu simplesmente copio para essa tabela. Vou encontrar o resultado, peso vezes custo de capital, que é igual ao custo médio. Vou somar o custo médio e encontrar o valor que eu preciso. Bom, meninas e meninas, essa é a solução desse exercício. Vocês no vídeo vocês vão poder assistir quantas vezes precisar. E por que eu fiz isso? Porque eu estou querendo colocar para vocês de uma maneira individual. Então, no exercício do dia 26, cada um de vocês vai ter um resultado diferente, ou seja, valores diferentes. Bom estudo para vocês. Eu espero que vocês tentem fazer, que vocês consigam fazer. Se não conseguirem, a gente vê o que a gente arruma depois, porque eu tenho que fazer vocês assimilarem e aprenderem isso. Tá? Nada de decorar, eu quero que vocês aprendam. Um abração para vocês. Me aguardem até sexta com notícias. Tchau.